expulso da sala, olha que legal. Show! Agora que estamos ao vivo para todo o Brasil, mais uma vez boa noite a todos e a todas, tá? Sejam muito bem-vindos. Essa é a aula de número 1 da disciplina Tecnologias na Educação, turma do curso de Pedagogia do 7º semestre da Faculdade União de Goiás, Unidade Recanto das Emas, Distrito Federal, tá? Nesse nosso primeiro encontro, nós falaremos sobre a proposta do curso. Eu quero apresentar para vocês a ementa da nossa disciplina, falar sobre do que trata tecnologias na educação, falar sobre as avaliações, sobre os instrumentos de avaliação, falar sobre as nossas estratégias de aprendizagem e lançar essa reflexão inicial, né, sobre o objeto de estudo da nossa disciplina, do nosso curso. Então, tecnologias na educação, como eu disse para vocês no início, é uma disciplina relevante, é uma disciplina de interesse público muito importante, exatamente por causa do contexto em que nós vivemos, né? Então, por causa da pandemia, por causa de todas as implicações do isolamento social, as redes de ensino, tanto públicas quanto privadas, foram obrigadas a reinventarem, né, as suas estratégias de ensino e também de aprendizagem. Então, nesse caso, surgem aí o ensino remoto, a educação mediada por novas tecnologias, né? Da noite para o dia, os professores, eles criam essa rede remota de ensino, e nesse momento, então, é necessário lançar uma reflexão, né, sobre essa rede criada, sobre as tecnologias que nós utilizamos, sobre as tecnologias que ainda nós não utilizamos, e também uma reflexão sobre a sociedade da qual nós fazemos parte. Então, a disciplina Tecnologias na Educação, ela tem essa dupla dimensão. Ao mesmo tempo que nós vamos lançar um olhar sobre a educação, nós vamos lançar um olhar também sobre a sociedade, entendendo que os maquinismos tecnológicos, eles têm implicações sobre a vida das pessoas, sobre a vida dos governos, sobre a vida das sociedades, e também sobre a formação humana. Isso tem tudo a ver com educação, isso tem tudo a ver com pedagogia. E também nós vamos trabalhar em duas frentes, desenvolvendo habilidades técnicas em vocês, né, para que vocês utilizem essas ferramentas com competência, com habilidade, com segurança, com tranquilidade, sem medo, ao mesmo tempo que desenvolvam também a capacidade intelectual de pensar essas ferramentas, de pensar a sociedade, de pensar a prática do professor mediada por essas tecnologias. Então, nós vamos falar sobre tudo isso num momento em que nós estamos tentando fazer com que a educação remota ela seja uma educação de qualidade e ela seja uma educação que alcance o maior número de pessoas, né, possível. Então, dito isso, pessoal, vou pedir licença aqui para começar a minha apresentação. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre a nossa proposta de curso, você anota aí, tá? E aí, ao final da minha fala, eu vou abrir para que vocês tirem essas dúvidas comigo, tá bom? Então, eu vou começar aqui a apresentação de slides. Ótimo. Tecnologias na educação, curso de pedagogia. Então, como semestre passado nós não trabalhamos juntos, né? Mas eu acredito que mesmo nós não trabalhando juntos, vocês não se esqueceram de mim. Eu acredito, né? Eu espero ter deixado aí boas lembranças em vocês. Então, como todos sabem, nós somos colegas, eu sou pedagogo, tá? Meu mestrado é em educação pela Universidade Católica de Brasília. Eu tenho algumas especializações na área de coordenação pedagógica, gestão e orientação. Além disso, eu sou professor da Secretaria de Educação do DF. E lá, na Secretaria de Educação, também nós estamos passando por todo esse processo de educação remota, de organização do trabalho pedagógico, fazendo reuniões com professores, fazendo formações com os professores, né, organizando a plataforma de ensino para que os estudantes acessem as atividades, né, e discutindo semanalmente com os professores as melhores estratégias.
Não tem sido um trabalho fácil, mas eu posso dizer para vocês que de junho para cá, muita coisa melhorou, né? Então, hoje, apesar aí das várias mudanças que acontecem sempre, nós temos, de certa forma, uma rotina de trabalho. Isso é uma conquista imensa, porque quando nós voltamos para o teletrabalho em junho, estávamos muito perdidos, preocupados, ansiosos, né? Como é que a educação remota se daria? Então, de lá para cá, nós amadurecemos muito, criamos uma rotina de trabalho, temos criado uma rede de apoio entre escolas, né, entre as regionais de ensino. Então, nós estamos conseguindo. A educação remota ela está sendo aperfeiçoada, o que, é claro, não tira, infelizmente, o fato de que muitas crianças e adolescentes não conseguem acessar. E não conseguem o acesso não só por questões técnicas, né, de falta de habilidade do uso dessas tecnologias, mas também por questões de natureza socioeconômica, por não terem internet, por não terem computadores, por não terem os meios necessários. E essa é uma marca, infelizmente, de uma sociedade muito injusta, né? Uma sociedade que propõe a educação remota, mas que não tem as condições de oferecer para todo cidadão os meios adequados para isso. Mas nós estamos caminhando nesse sentido, tá? Aí eu gostaria, gente, de começar a apresentação da proposta com 3 citações de 3 pensadores ou de 3 personalidades da área da tecnologia, da área do jornalismo, tá? A primeira frase, a primeira citação, é de um sujeito que vocês conhecem muito, inclusive consomem demais os produtos que ele imaginou, que ele idealizou, que é o Steve Jobs, né? Já falecido, mas é um dos criadores aí da Apple, né? E todos vocês adoram os iPhones, adoram os iPads, né? Adoram os produtos da Apple. E o Jobs, ele diz o seguinte, olha, a tecnologia move o mundo, né? Então, ele sempre foi vanguardista nesse sentido, ele sempre teve uma visão muito positiva com relação à tecnologia, né? E uma visão, assim, de progresso, no sentido de que é a própria tecnologia, é o próprio mecanismo tecnológico, a inovação tecnológica, que faz com que a sociedade, ela mude, que faz com que a sociedade, ela caminhe, que vá adiante, né? É uma visão positiva, é uma visão até mesmo progressista da tecnologia. E é uma visão que influenciou profundamente todo o século XX. Vocês se lembram dos exemplos que dei no início da aula? Né? Lá no século XX foi um terreno fértil para a criação de histórias, de literatura, de filmes, cuja temática era sempre um futuro, né? Um futuro dominado pelas tecnologias, ou um futuro onde a tecnologia trazia aí uma série de benefícios ao ser humano. Então, essas histórias, elas são escritas, elas são feitas e criadas num contexto onde existe um pensamento de progresso em torno da tecnologia enorme, né? E isso é expresso exatamente tanto pelo pensamento quanto pela criação de muitos produtos ao longo do século XX. Então, ao longo do século XX, você tem a consolidação do rádio, você tem a invenção e a popularização da TV, né? Nós temos a criação da internet, a criação dos computadores, a criação dos aparelhos móveis de comunicação. Então, o boom tecnológico, ele se dá ao longo do século XX todo. E não só no sentido da criação de tecnologias da informação e da comunicação, mas também outras tecnologias, porque tecnologia não é somente o computador, o celular ou a internet. A tecnologia tem a ver também com outros produtos que são criados, né? Então, produtos farmacológicos, né? Instrumentos médicos, tecnologias automotivas, de transporte, né? Tecnologias espaciais que levaram o ser humano da Terra à Lua, né? E mais recentemente agora, nós estamos enviando sondas, enviando expedições robóticas até Marte, né?
Então, veja bem, o século XX, ele é um século tecnológico, ele é um século de saltos tecnológicos, né? Saltos que, em séculos anteriores, demoraram muito para acontecer. Ao longo do século XX, a coisa acontece assim, ó, num piscar de olhos. Então, você está lá na década de 50, né, pensando o mundo tecnológico, e 10, 20 anos depois, você está cercado por computadores, por TV, por uma cultura de massa, por uma cultura midiática. Então, é tudo muito isso, né? É tudo muito rápido, é tudo muito intenso. E isso também chega ao século XXI. Só que tem uma autora chamada Lilian Moritz Schwartz. Ela é uma historiadora brasileira, uma historiadora e antropóloga. Ela tem algumas obras que são muito interessantes sobre a sociedade brasileira, e recentemente ela escreveu um ensaio, né? Basicamente, ela reuniu nesse ensaio algumas entrevistas que deu, e o título desse ensaio, inclusive, ele é um ensaio que está gratuito na Amazon, né, para leitura. O nome do ensaio é Quando Acaba o Século XX. E aí a Lilian diz exatamente isso, que o século XX é um século onde nós pensávamos que as tecnologias, elas nos salvariam, né? Elas salvariam a todos nós. Ela traria uma vida e uma espécie de utopia. Só que nós entramos no século XXI, né, com uma outra sensação. E aí ela diz que a pandemia, que esse momento que nós estamos vivendo, de alguma maneira, de forma simbólica, ele sacramenta o fim do século XX. Nós sabemos que o século XX ele acaba quando? O século XX acaba no dia 31 de dezembro do ano 2000. O século XX, na verdade, né? Perdão. O século XX acaba no dia 31 de dezembro de 2000. Então, no dia 1º de 2001, nós entramos no século XXI efetivamente. Só que a Lilian diz que, mesmo entrando no século XXI, né, vivendo esses 20 aninhos aí, de 2001 para cá, vivendo esses 20 aninhos do século XXI, ainda nós tínhamos uma mentalidade do século XX, de entender a tecnologia como salvadora das nossas vidas, né? Como se a tecnologia nos desse a capacidade de triunfar e de não sermos fracos diante das dificuldades da vida e dos dilemas humanos e dos dilemas ambientais. E aí, o que a pandemia nos ensina? O que a pandemia nos mostra? Que nós somos seres frágeis, que a nossa sociedade ela tem vulnerabilidades, que um vírus pode derrubar todo um sistema econômico, todo um sistema político, né? Que pode, inclusive, ceifar vidas aos milhares, como nós temos testemunhado a média de mortes no Brasil, uma coisa horrenda, absurda. Então, diariamente, mais de 1.200 pessoas estão morrendo no Brasil pelo coronavírus. Nós já passamos da casa dos 100 mil mortos. Só para vocês terem uma ideia, no fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançam a bomba atômica em Hiroshima, né, e 3 dias depois em Nagasaki, mas quando lança a bomba atômica em Hiroshima, dizima milhares de pessoas, né, entre 40 e 50 mil pessoas mortas, né? Gente, a pandemia no Brasil já matou mais do que a bomba atômica de Hiroshima. E para nós é um absurdo a bomba atômica, né? Para nós é um escândalo, para nós é um crime contra a humanidade. E todas as vezes que nós assistimos os documentários sobre isso, ficamos alarmados, né? Mas nós nos esquecemos de olhar para o nosso contexto também com esse olhar de escândalo. Então, não é normal, a gente não pode normalizar o mal, né? Nós não podemos normalizar essa quantidade de pessoas morrendo assim. Então, veja bem, a Lília mostra para nós, né, ou a Lília, ela nos chama a atenção de que o século XXI, ele não é o século do poder tecnológico, mas é um século que se inicia de forma frágil, que mostra a fragilidade humana diante do meio ambiente, né? Diante do vírus, diante do seu semelhante. E é um século que começa e que exige de nós um olhar diferente, uma reflexão diferente. Então, ao mesmo tempo que nós precisamos entender o que o Steve Jobs diz, né? Olha, a tecnologia ela move o mundo, né?
uma visão progressista, uma visão que norteou todo o século XX. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter a noção de que o momento histórico, ele é outro. Ele exige de nós sensibilidade, ele exige de nós solidariedade, ele exige de nós a capacidade técnica do domínio da tecnologia, ao mesmo tempo que exige uma sensibilidade com relação à dor do outro, de não normalizar o mal, né? De sermos perspicazes para entender os discursos, né? E muitas vezes discursos que são potencializados pelas novas tecnologias, pela TV, pelo rádio, pela internet, pelos aplicativos do seu celular. Então, o que está por trás de uma opinião de um governante? Ou da opinião de um grande empresário? Ou da opinião de um presidente de um banco com relação ao contexto social? A gente precisa ter essa sensibilidade crítica, né, para perceber como a Christiane Neder coloca aqui. Olha só, as novas tecnologias da comunicação são objetos de poder. A história dos meios de comunicação, todos eles, né, rádio, TV, internet, sempre esteve aliada à história política mundial ou local, desde a invenção dos primeiros meios de comunicação impressos, né, que eram os livros e os jornais. Então, jornais, livros, rádio, TV, internet, né, aplicativos, redes sociais, todos esses canais de comunicação, todas essas tecnologias são objetos de poder. São objetos de poder que revelam intenções, que revelam desejos, que em muitos momentos não são explícitos, né? Que em muitos momentos não são explícitos. E aqui eu cito um caso que nós estamos vivendo. Por exemplo, tem comprovação científica que o uso da cloroquina é recomendado para o tratamento da Covid-19? Há alguma evidência de que a utilização desta tecnologia farmacêutica, que é a cloroquina, tem alguma comprovação científica de que ela resolve o problema? Não, muito pelo contrário. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde suspendeu os estudos porque entendeu que não era eficaz, que não trazia nenhum tipo de benefício. Muito pelo contrário, os efeitos colaterais até poderiam agravar a situação. E aí, qual é o discurso? E aqui eu coloco, gente, só para a gente pensar, tá bom? Não estou aqui apoiando governos de direita, de esquerda, mas só para a gente pensar, só para a gente refletir. Então, o que leva um governo, no caso o governo federal, a fazer todo esse lobby, todo esse slogan de uso da cloroquina, de uso desta tecnologia farmacológica, sendo que ela não tem eficácia alguma contra o vírus? Então, a todo momento você vê o presidente da República postar nas redes sociais, dando as entrevistas, né? Hoje mesmo ele soltou uma dizendo o seguinte: olha, eu sou prova viva de que a cloroquina funciona, né? Tive o coronavírus e fui curado por ela. Enfim, quando você pega todas essas informações, no caso as informações a respeito da cloroquina, que vem do presidente da República, se você não tem essa sensibilidade crítica para perceber o que está por trás do discurso, você aceita. E isso é um ponto negativo do uso das tecnologias. Quando eu tenho meios de comunicação em massa, eu encorajo as pessoas a aceitarem passivamente a informação. Então, é por isso que a gente precisa ter o cuidado. Então, ao mesmo tempo, ter uma visão de que as tecnologias elas estão aí para facilitar a nossa vida, mas tendo uma reserva crítica de que essas tecnologias podem ser usadas como objeto de poder. Isso que eu estou dizendo aqui, gente, vocês podem procurar muitos artigos aí pela internet, vocês vão perceber que a cloroquina ela não tem eficácia, que ela não é recomendada para o tratamento da Covid-19, que ela pode causar alterações no coração, inclusive arritmia cardíaca, pode piorar os quadros, né? Enquanto você gasta milhões de reais fabricando comprimidos de cloroquina, você acaba não investindo dinheiro para a compra de outros medicamentos que poderiam salvar a vida das pessoas, como, por exemplo, anestésicos para intubação dessas pessoas. Então, nós temos casos de pessoas com Covid-19 em hospitais que estão sendo intubadas sem anestesia. Imagina o sofrimento dessas pessoas. Então, enquanto sobra cloroquina, falta outros medicamentos. Falta hospitais preparados com respiradores, etc., né? Falta uma consciência mais cidadã a respeito do problema.
Então, a gente precisa entender, meninos e meninas, que a tecnologia está aí como um instrumento. E o instrumento, você faz o que com ele? Você pode utilizá-lo para uma finalidade, ou para o bem, ou para o mal, ou para formar, ou para deformar, né? Ou para dar a notícia real e refletir sobre ela, ou manipular os dados, ou sonegar da população a verdade sobre os fatos, né? Então, a gente precisa ter esta consciência a respeito das tecnologias. E terminando aqui esse período de reflexão, eu trago uma frase do Arnaldo Jabbour, jornalista, comentarista brasileiro, né? As suas opiniões são sempre bem ácidas, né? E eu gosto muito do posicionamento do Arnaldo. Ele diz assim, olha só, o Brasil está tonto, perdido entre tecnologias novas, cercadas de miséria e estupidez por todos os lados. Então, veja bem, pessoal, nós somos um país com grande potencial. A nossa sociedade é uma sociedade com grandes qualidades. Inclusive, o nosso sistema de ensino, por mais que nós tenhamos os nossos problemas, todos, né, que nos fazem ficar aí na rabeira das avaliações internacionais, ainda assim também nós temos virtudes. Temos profissionais comprometidos, dedicados. Recentemente, com toda a luta, tivemos o novo Fundeb aprovado, né? Temos uma legislação educacional que vem sendo aperfeiçoada desde a Constituição de 1988, passando pela LDB, né? E sendo fortalecida agora pela Base Nacional Comum Curricular. Então, existe um espírito nacional, né, de unidade com relação a alguns temas que são muito caros a nós. Nós temos as nossas qualidades enquanto povo brasileiro, enquanto sociedade brasileira. Todavia, nós temos muitos vícios, nós temos as nossas misérias, né? Nós temos os nossos paradoxos. Nós ainda somos uma sociedade muito injusta e muito enferma, não só com relação à Covid-19, mas nós somos uma sociedade enferma de injustiça, de desigualdade, né? E aí eu peço licença para passar aqui para vocês, ó, mostrar essa imagem, né? Em cima, no canto superior aí, né, na parte de cima do slide, nós temos uma realidade rachada, né? Ao mesmo tempo também que na imagem de baixo isso é retratado. Então, é inconcebível, né, que nós entremos no século XXI, no século da informação, da sociedade em rede, né, o século que se anuncia como o século das grandes descobertas, com uma sociedade rachada e desigual como a sociedade brasileira. Então, você tem abastança e você tem riqueza de um lado, demasiadamente, e você tem pobreza, ausência de todo tipo de serviço público do outro lado. Então, nós temos um abismo social, né? Então, ao mesmo tempo que nós estamos discutindo aqui a tecnologia na educação e a educação remota, é necessário também discutir as condições sociais que nos cercam, né? E, de alguma maneira, as condições que nos caracterizam enquanto povo brasileiro. Então, a desigualdade social é um dado alarmante. Então, não é só a questão do tato com a tecnologia, né? Não é só a dificuldade de acesso, mas é uma dificuldade para ter os meios mais básicos de acesso. Existe um autor chamado Maslow. Ele elaborou uma teoria muito interessante, né? Ele chama a teoria da pirâmide das necessidades. Inclusive, eu acho que nós trabalhamos isso na disciplina Prática Pedagógica 2. O Maslow diz que na base da pirâmide das necessidades humanas, você tem lá as necessidades como alimentação, vestuário, né? Se você come, se você bebe, se você está protegido, né, das intempéries da natureza. Então, quando você tem essas necessidades satisfeitas, qual é o próximo passo de você enquanto ser humano? Você vai para o próximo nível. Você quer ter uma casa bacana, você quer estudar,
né? Você quer alcançar os seus sonhos, você quer ser reconhecido pelo bom trabalho que você faz, você quer ser aceito socialmente. Então, quando você não tem a satisfação dessas necessidades básicas da base, quando você não pode comer, quando você não pode se vestir, quando você não tem água encanada em casa, quando você não tem o álcool em gel, quando você não tem o sabonete, quando você não tem perspectivas, né, de saída de uma situação de miséria, é impossível você ir para o próximo nível. Como é que você vai pensar na sua educação e na educação dos seus filhos se você não tem o que comer hoje? Vocês entendem? O que eu estou falando aqui, eu acredito que faça muito sentido para vocês. Então, a realidade brasileira é uma realidade assim, muito paradoxal, né? É paradoxal, beira, de certa forma, a esquizofrenia, né? Ao mesmo tempo que estamos falando de novas tecnologias, de acesso, de formação de alunos mediado por novas tecnologias, nós também precisamos falar da miséria que nos cerca, dos limites que nós temos enquanto sociedade brasileira, né? Então, aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós voltamos com o trabalho remoto desde junho, né, na Secretaria de Educação, e aí nós temos feito, como se diz, uma frase muito clássica, né? Estamos fazendo das tripas coração para criar todo um sistema de educação para que o aluno ele acesse o Google Sala de Aula, para que o aluno tenha o momento da aula remota com o professor pelo Google Meet, né? Que ele faça atividades pelo Google Formulário, ou se ele não tem acesso, as atividades elas são impressas, entregues para os pais na escola, né? Enfim, nós temos todas essas possibilidades, só que nós sabemos que muitas crianças não estão acessando, muitos adolescentes não estão acessando, e não estão acessando, alguns, é claro, não acessam pela falta de familiaridade, né? E alguns até mesmo pela falta de interesse, nós precisamos reconhecer isso, mas boa parte das crianças que não têm acesso, elas não têm acesso porque não têm os meios. Às vezes a criança ela acessa o ambiente virtual de aprendizagem com o celular da mãe, que passou o dia inteiro trabalhando. Aí ela pega o celular à noite para acessar. Às vezes, o pacote de dados móveis, com ele, não dá para você acessar a plataforma virtual de aprendizagem. E nesse sentido, você deixa aí um monte de gente de fora do processo. Vocês entendem? Então, a nossa discussão, quando falamos sobre tecnologias na educação, não é só sobre a questão técnica, não é só sobre utilizar o PowerPoint, não é só sobre acessar o Moodle, ou dominar a trilha de aprendizagem para fazermos as nossas tarefas. A gente precisa também de um outro olhar, um olhar social, um olhar crítico, um olhar analítico sobre a sociedade da qual nós fazemos parte. Então, nós somos sujeitos desse processo, nós precisamos pensar isso, tá? Aqui eu trago para vocês um conjunto de imagens, né? Do lado direito nós temos crianças aí com tablets, né? Com computadores, vivendo aí a experiência da inclusão digital, né? E do desenvolvimento tecnológico do nosso tempo. E do lado esquerdo nós temos aí os primeiros seres humanos ali se deliciando com fogo, né? Uma tecnologia descoberta, né? Que mudou a vida do ser humano, que passou a se alimentar melhor, que passou a viver mais, que passou a fugir do frio, né? Com a beira da fogueira, né? Que passou a começar a registrar nas cavernas o seu cotidiano. Então, veja bem, pessoal, a nossa caminhada enquanto humanidade, ela é uma caminhada de tentativas, desde o fogo, desde o aperfeiçoamento da ponta das flechas, das lanças, ou do aperfeiçoamento dos instrumentos, né, de caça, dos instrumentos, inclusive, para fazer os registros pictóricos, né, até chegar nos nossos dias, com essas tecnologias sofisticadas, nós temos aí um longo caminho, né, um caminho que em muitos momentos não foi linear, e também não foi progressivo. Porque se fosse progressivo, as tecnologias elas estariam a serviço de todas as pessoas.
Ou se fosse progressivo, né, ou evolutivo, muitas tecnologias não teriam sido utilizadas para fins bélicos, como eu dei o exemplo aqui da bomba atômica atirada lá em Hiroshima, né? Então, olha só, olha quem estava, muitos cientistas estavam por trás da invenção da bomba atômica, né? Da utilização do urânio enriquecido. Então, eram mentes brilhantes, mas a tecnologia foi utilizada para um fim bárbaro, para um fim incivilizado, grotesco, cruel, criminoso, que foi a dizimação de milhares de pessoas. Então, percebam, a história da humanidade ela não é linear, ela não é evolutiva, ela tem altos e baixos, né? Ela vai, ela volta, ela tem retrocessos, e nós precisamos olhar para a nossa história para entender um pouco disso. Então, nesse sentido, a pergunta que eu lanço para vocês é a seguinte: o que é tecnologia, né? Olhando aí para essa linha do tempo de desenvolvimento tecnológico. E aqui eu gostaria, então, de deixar o significado do conceito, né? A palavra tecnologia, ela deriva aí de dois termos gregos, techne, ou tecno, e logia, ou logos, né? Ou seja, a logia, logos, o conhecimento, o saber, da técnica, né? Da técnica. Então, o saber, o conhecimento, a habilidade sobre uma determinada técnica. Então, a tecnologia, meninos e meninas, não é só o computador, não é só o celular, não é só a internet. Todo e qualquer instrumento pensado, projetado, né, arquitetado, no sentido de você criar um mecanismo para facilitar a vida humana, ou para levar a vida humana a um outro patamar, ou algum recurso que facilite a vida humana, você tem nesse recurso uma tecnologia. Vamos olhar um pouquinho para a educação, por exemplo? Hoje, qual é o sinônimo de tecnologia na educação? É que cada aluno tenha seu tablet, é que você tenha uma lousa digital, não é isso? É que você tenha o computador mais veloz, com processador ultra rápido, né? É que você tenha um celular de última geração. Isso é tecnologia na educação, porreta, né? Utilização de jogos digitais. Quando nós falamos do quadro negro, por exemplo, qual é o primeiro sentimento que vem? Sentimento de atraso, né? Como se o quadro negro fosse uma ferramenta antiquada, sem valor. Mas quando o quadro negro surgiu para ser introduzido nas escolas, gente, foi uma revolução. Então, pela primeira vez, você tinha ali uma ferramenta tecnológica onde você poderia registrar a aula e tudo que acontecesse nela para uma coletividade. Então, pela primeira vez, você estava registrando uma informação, um conteúdo no quadro, onde dezenas de estudantes poderiam ver ao mesmo tempo a tecnologia. Hoje, nós temos os projetores, nós temos as lousas digitais, né, que fazem esse serviço, mas, de qualquer maneira, nós começamos com tecnologias lá atrás, vocês entendem? Então, a tecnologia, ela tem esse caráter, né, esse caráter de oferecer a solução de um problema. Então, se eu ofereço a solução de um problema utilizando uma ferramenta, eu tenho nela uma tecnologia. Desde um quadro negro até uma lousa digital. A pergunta que cabe é a seguinte: essa tecnologia é adequada para esse momento, para esse contexto? Né? Já que temos muitas tecnologias, essa é a mais adequada para esse contexto? E isso nos lança aqui uma outra pergunta, né? Então, qual seria a relação dessa tecnologia com a educação e com a pedagogia? É uma relação bem íntima, né? Porque muitas invenções tecnológicas, quadro negro, carteiras, né? O caderno para você anotar, lápis, a caneta, a mochilinha para você colocar os materiais. Gente, tudo isso é tecnologia. E aí nós chegamos num momento em que a própria aula ela pode ser mediada pelo computador, pela internet. Você pode acessar sites, né, assistir palestras dos pensadores mais renomados da atualidade. Você pode acessar sites onde você tem livros digitalizados, clássicos da literatura, clássicos da educação. Você pode acessar ambientes virtuais de aprendizagem, redes sociais.
partilhar informações, criar conteúdo. Então, nós, efetivamente, vivemos num tempo muito singular, onde essas ferramentas, se utilizadas de forma adequada, elas podem colaborar com a construção de uma educação muito mais interativa, muito mais interessante, inclusive de uma pedagogia, de uma maneira de fazer educação, né? Por exemplo, nós desde março estamos, eu digo nós professores e nós estudantes. Então, desde março, nós estamos tentando criar uma pedagogia para a pandemia, desde março, com educação remota, com utilização de recursos audiovisuais, né? Com incremento de ferramentas que até então nós não utilizávamos, e agora, nesse momento, pensando no retorno presencial, trabalhar com a educação híbrida, né? Estando presencial, mas também entendendo que é necessário continuar com as tecnologias. Então, nós estamos procurando uma pedagogia para a pandemia. E uma pedagogia que sirva também para depois da pandemia. Uma pedagogia que seja tecnológica, que seja refinada, que seja inteligente, que seja interativa, que seja provocadora, né? Então, nós estamos nesse caminho ainda. E aí, a última pergunta: quais os aspectos positivos e negativos do uso das novas tecnologias na atualidade? Então, gente, apesar de gostarmos muito de ficção científica, né? E de nos deliciarmos com as histórias de que as tecnologias têm vida própria, etc., as tecnologias do nosso tempo, por mais inteligentes que sejam, são ferramentas, né? São instrumentos. E, sendo ferramentas, elas podem ser utilizadas para fins socialmente aceitáveis ou não. Eu posso utilizar minha rede social para me comunicar com amigos de escola, amigos da infância, para me comunicar com os meus familiares, para mostrar um pouco do meu cotidiano, para produzir conteúdo, para indicar livros, para partilhar as poesias que escrevo, né? Para paquerar, para conhecer pessoas novas. Mas também eu posso utilizar as redes sociais para denegrir a imagem de alguém, né? Na verdade, eu até retiro a expressão denegrir, né, que não é adequado. Mas a gente pode utilizar a rede social para falar mal de alguém, né, para atacar a honra de alguém. E hoje em dia está muito em voga, por exemplo, a questão do cancelamento, né? Então, se alguém não fala aquilo que a maioria entende como protocolo, como correto, e você vai lá e cancela o fulano, você deixa de segui-lo. E mais do que deixar de segui-lo, você começa a falar mal dele, você fala absurdos, né? E aí, daqui a pouco, você percebe que essa pessoa não era aquilo que essa pessoa queria dizer. Essa pessoa é uma pessoa decente, mas o mal já foi feito, né? Já foi falado horrores, já foram falados absurdos, né? E essa pessoa, então, ela fica com a honra manchada. Isso tudo pode acontecer com a finalidade que eu dou a um determinado recurso tecnológico, a uma determinada tecnologia. Vocês entendem? Se eu posso dar uma finalidade honrosa, virtuosa para algum instrumento, eu também posso fazer o contrário. Ou eu posso dar uma finalidade pedagógica também, para qualquer instrumento tecnológico, ou simplesmente eu posso tratar esse instrumento como um meio de entretenimento apenas. Quando eu vou assistir um filme, eu posso assistir um filme na perspectiva do entretenimento, para passar o tempo, para diversão, para mergulhar naquele contexto de forma lúdica, ou eu posso utilizar o filme para aprender, por exemplo. Então, a intenção que nós damos ao objeto é o que dá significado a esse objeto. Isso é importante, pensarmos a respeito disso. Pois bem, pessoal, feita essa reflexão, e aqui eu já estou caminhando para o final da minha fala, essa é a ementa do nosso curso, né? Então, tecnologias na educação trata de todas essas questões que eu levantei anteriormente. Nós faremos todas essas reflexões, tá? Mas nós temos aqui alguns pontos que são centrais. Então, por exemplo, o que nós vamos estudar? Educação em tecnologias da informação e comunicação, a evolução histórica e as perspectivas, né? Então, como é que as chamadas TICs, elas foram criadas e elas foram desenvolvidas ao longo do tempo? A gente precisa compreender
a história delas, né? Como é que elas chegam aos nossos dias? Compreender, inclusive, a função social desses recursos, né? Então, como é que a sociedade ela vai sendo organizada na medida que esses instrumentos, essas tecnologias são criadas, né? Vamos estudar também a noção de sociedade em rede, conceitos, teorias, implicações. Nesse sentido, nós vamos estudar um pouquinho um autor chamado Manuel Castells, se vocês quiserem, inclusive, fazer pesquisas de antemão, né? Existem alguns vídeos dele também no YouTube muito interessantes. O Manuel Castells é um pensador da sociedade em rede, né? É um pensador que coloca em evidência aí, as possibilidades e os dilemas de uma sociedade organizada por redes de comunicação. Inclusive, essas implicações atingem também a educação. Estudaremos também a contextualização do processo de ensino-aprendizagem sobre a tríplice articulação. Qual é esse tripé? Quais são esses três elementos centrais? Comunicação, educação e tecnologia. Esses três elementos se comunicam intimamente, a gente precisa estudá-los. Verificação das convergências das mídias no processo educativo, as tecnologias na formação do professor também, na formação do pedagogo. Precisamos conversar sobre o pedagogo, né? Precisamos conversar sobre o profissional de pedagogia em pleno século XXI, com a necessidade de uma nova didática, de um novo currículo, de uma nova postura, de novas habilidades, né? Vamos estudar também recursos tecnológicos utilizados na educação. O que está sendo mais utilizado? O que tem de novidade? Concepção, elaboração e aplicação dos projetos educativos em sua interface com as tecnologias da informação e comunicação. Então, nesse sentido também, nós precisamos pensar projetos, né? Então, como pedagogos, como pensadores da educação, nós precisamos criar projetos educativos utilizando tecnologias. E nós vamos conversar sobre isso também. Basicamente, gente, qual é o grande objetivo aí da nossa disciplina? É fazer com que vocês consigam identificar essa relação entre tecnologias da informação e comunicação e educação. Em que ponto de convergência isso é positivo para a gente? Né? Em que ponto de convergência as tecnologias elas trazem qualidade para o nosso trabalho? E quais são os aspectos que precisam de clarificação, que precisam de discussão, né? A gente precisa entender também esses limites das tecnologias, tá bom? Além disso, pessoal, eu já vou chegando no final, falando aqui das nossas estratégias de ensino, né? Eu só gostaria de fazer aqui um comentário. Então, enquanto nós estivermos com a educação remota, nós continuaremos a utilizar o Moodle e o Google Meet para as nossas aulas remotas, tá? Então, quando voltarmos, caso voltemos às aulas presenciais no semestre, aí a nossa dinâmica ela vai mudar, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, até lá, a gente continua com o nosso ensino remoto. Com relação à avaliação, como é que acontecerá nesse semestre? A avaliação A1, gente, que é a unidade 1, você vai ter uma prova de 7 pontos, e os outros 3 pontos são de atividades realizadas no ambiente virtual de aprendizagem. A avaliação 2 é a mesma coisa, 7 pontos de prova, mais 3 pontinhos de atividades no ambiente virtual, tá bom? E aí, é aquela aritmética que vocês conhecem, né? A soma dá 1, dá 2, precisa dividir, etc. A média para aprovação é 7, né? Vocês já estão bem sabidos quanto a isso, mas eu acredito que nós não teremos problemas com relação à avaliação. Para encerrar, eu trago aqui uma citação de um dos expoentes da tecnologia na educação no Brasil, é o professor José Moran. Ele é um dos estudiosos, né, da relação entre educação e tecnologias. Existem alguns livros dele que são muito bons nesse sentido, tá? E aí ele diz o seguinte para a gente, e isso ele disse há algum tempo atrás, tá? Viveremos nestes próximos anos um rico processo de aprendizagem. O digital não será um acessório complementar, mas um espaço de aprendizagem tão importante como o da sala de aula. Então, este tempo, ele chegou, né?
Então, o espaço virtual, o espaço digital de aprendizagem, não é mais um anexo, ele é uma realidade que precisa ser valorizada. E na medida que o professor e que o pedagogo entendem as possibilidades das novas tecnologias e do cyberespaço, nós podemos ser melhores profissionalmente. Nós podemos ser profissionais mais capacitados, mais gabaritados, profissionais que entendem, né, o chamado do momento. Então, chegou esse tempo que nós precisamos entender que os espaços digitais, que os recursos digitais, eles são de extrema importância quando são ressignificados, quando existe uma intencionalidade pedagógica, quando eu, enquanto professor, dou sentido a esse instrumento com o meu planejamento, com as minhas ideias, né? Com o meu objetivo de alcance daquele sujeito para que ele aprenda. Tudo bem? Então, aqui eu chego ao final dessa apresentação. Eu vou encerrar aqui a nossa apresentaçãozinha. Muito bem. Agora que eu apresentei a proposta do curso, que fiz essa reflexão inicial, pessoal, eu gostaria, então, de saber se vocês têm alguma dúvida sobre a proposta da disciplina. Ficou claro? Qual aspecto não ficou claro para vocês? Se vocês gostariam de compartilhar alguma dificuldade, né, ou gostariam de fazer algum comentário sobre a minha fala, fiquem à vontade, esse momento é de vocês. Um de cada vez para não causar tumulto, tá bom? Se tiver vergonha de dizer, de falar pelo áudio, pode mandar aqui no chat, não tem problema, eu respondo vocês. Ó, Ana Vitória colocou assim, ó, infelizmente, triste essa nova realidade. Com certeza, Ana Vitória é triste, é desafiadora, mas ela exige de nós muita coragem, né? Coragem, responsabilidade. Eu acredito que toda crise, ela sempre gera uma oportunidade. E não é diferente para nós da pedagogia, né? Não é diferente para a nossa vida pessoal. Então, a gente tem a oportunidade de crescer, sabe? De amadurecer, de desenvolver novas habilidades, de ler mais livros, já que a gente passa mais tempo em casa, de estudar mais, sabe? De dar mais amor aos nossos filhos, né? De dar uns petelecos no marido, mas também renovar o amor matrimonial, né? Estabelecer vínculos mais verdadeiros com os nossos pais, com os nossos amigos que estão longe, né? Então, por exemplo, não vejo minha mãe desde o mês de janeiro, que foi quando ela mora em outro estado, em outra cidade, né? Em janeiro eu fui lá vê-la, né? Passei lá um tempinho com ela e tudo mais, e voltei para cá, comecei a trabalhar, aquela rotina corrida do trabalho, da Secretaria de Educação, da faculdade, e quando foi em março, foi decretada a pandemia, né? Então, desde então, não a vejo. Falo com ela todos os dias, né? Por telefone, quando eu esqueço de ligar, ela me liga, mas a gente tem aí diante de nós um panorama que exige uma reinvenção nossa, sabe? De valorizarmos as relações, os amigos, a família, de colocarmos uma listinha daquilo que é prioridade para nós, né? Daquilo que é importante. Então, a gente vive esse momento. O que mais, gente? Alguma dúvida aí sobre a nossa disciplina? Sobre como será o nosso caminho? Vou fazer um pedido para vocês. Todas as quintas-feiras, tá? É a nossa aula. E eu peço que vocês entrem no horário, tá bom? Qual é o horário? 19h30. Então, todas as quintas, sempre às 19h30. Pode acontecer um ou outro atraso, mas é esse horário mesmo, é sempre às 19h30. Para a gente não estender muito o horário. Então, hoje, por exemplo, nós começamos com 10 minutos de atraso. Então, vamos tentar ser mais pontuais, tá bom? Eu estou vendo aqui que vocês mandaram umas mensagens. A Vanessa Elane. Né? Professor. Oi, meu amor. Eu não consigo chegar 19h30, não. Tá. O que acontece? Existem alguns colegas que trabalham, que não conseguem chegar no horário, né? Mas, esses casos específicos, vocês podem falar comigo, tá bom? Manda um e-mail, professor, olha, eu sou fulano de tal, eu trabalho tal horário e tudo mais. E aí a gente vai bolar
alguma coisa nesse sentido, tá? Mas o que eu quero é que aqueles que podem, né, que cheguem no horário, que não se atrasem, que se dediquem, que entendam esse momento nosso aqui de encontro como um momento valioso para a gente entender um texto, entender uma ideia, entender um assunto, entender a atividade que precisa ser feita, e para que você desenvolva as aprendizagens mesmo. Bom, a Vanessa colocou assim, ó, acho que essa matéria nos fará ter um novo olhar, como falou sobre as tecnologias, né? A minha visão de tecnologia era computador, celular, mas vai além, com certeza, Vanessa. Você entendeu o espírito da coisa. E com essa pandemia, acho que iremos utilizar para a vida. Com certeza, belo comentário. A Elaine colocou assim, no início tive muita dificuldade com a aula online, com essa tecnologia, apesar de conviver nesse mundo tecnológico, mas nesse semestre estou mais tranquila. Eu acho que nós, depois do primeiro susto, né, Elaine, nós desenvolvemos a habilidade. Então, a sua tranquilidade tem a ver com a sua maturidade. Você desenvolveu habilidades novas. Isso traz para a gente uma tranquilidade. A Gislaine colocou assim, realmente está muito complicado, como você disse, muitos pensaram em desistir, eu fui uma dessas, né, quase desisti, não sou boa em tecnologia, mas estou me adaptando. É muito difícil para quem tem filhos em casa, mas isso vai passar com fé. Com certeza, Gislaine. Lembrando, gente, que vocês não têm só o estudo, né? Tem as famílias de vocês, os filhos, o marido, a esposa, né? Existe uma vida que precisa acontecer, e essa vida precisa estar em equilíbrio para que as outras áreas também aconteçam de forma qualitativa, né? Mas vamos caminhando de acordo com aquilo que nós podemos, Gislaine, tá? Então, vamos caminhando devagar, mas sempre. Sempre adiante, sempre para frente, não desistindo, indo no nosso ritmo, organizando a nossa vida para que a gente dê conta de tudo. E nós vamos dar conta de tudo, tá? Vocês são incríveis, chegaram aqui não foi à toa. Vocês estão no 7º semestre, já venceram muitas dificuldades. E nós vamos vencer essa. Estaremos juntos sempre, tá bom? Meus amores, ok. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Obrigado pela paciência, obrigado por virem. E eu acredito que vai ser um semestre muito bacana para a gente. Alguns avisos importantes. A plataforma, até a semana que vem, ela já terá as atividades, tá bom? Já terá material para estudo, já terá as atividades, já vai ter a trilha de aprendizagem para vocês. Essa semana ainda eu vou postar tudo bonitinho. Nós estamos ainda nesse processo de organização da plataforma. Mas para a semana que vem, tudo estará no seu devido lugar, tá bom? Como eu havia dito para vocês, qualquer dúvida, falem comigo, e-mail, plataforma, ou entre em contato aí com a representante para falar comigo, tá? Em casos graves, pode me chamar direto no WhatsApp, tá bom? Vai ser um imenso prazer ser professor de vocês esse semestre, espero que nós sigamos firmes e fortes, tá bom? Obrigado a todos, tenham uma excelente noite e um final de semana que começa amanhã, né? Muito abençoado aí, tá bom? Avante, avante, vocês são incríveis. Obrigado. Boa noite a todos.